Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade que eu deixei na agenda da nossa última aula, tá? Peguem aí o módulo de vocês e acompanhem a nossa correção. Nós vamos iniciar a correção da quinta questão. Trace na malha quadriculada, de acordo com os comandos a seguir, o caminho que liga o ponto A ao ponto B, partindo do ponto A. Então, nós vamos seguir aqui os comandos, certo? E preencher aqui essa malha quadriculada com o caminho do ponto A até o ponto B. Primeiro, vamos deslocar uma unidade para a direita, né? Na verdade, esse comando será repetido 3 vezes. Então, nós vamos deslocar 3 unidades para a direita. Depois, esse comando significa deslocar-se uma unidade para baixo. Mas como ele se repete 3 vezes, então nós vamos deslocar 3 unidades para baixo. Depois, deslocar uma unidade para a direita 2 vezes. Deslocar uma unidade para cima 2 vezes. Deslocar-se uma unidade para a direita 2 vezes. Deslocar-se uma unidade para cima 2 vezes. E, por fim, deslocar uma unidade para a direita uma única vez. Então, esse é o caminho que será percorrido na malha quadriculada quando obedecido a esses comandos e as suas respectivas quantidades, tá certo? Preencho aí no módulo de vocês o desenho com essa figura. Na sexta questão, observe o desenho feito por Rafaela para representar a planta baixa da sala de aula em que estuda e responda as perguntas de acordo com esse desenho. Aqui onde fica a professora e aqui onde ficam todos os alunos. Em relação ao lugar onde senta Rafaela, qual é o nome do aluno que senta imediatamente à sua frente? Primeiro nós vamos ter que identificar a Rafaela aqui na sala de aula, né? Se a gente observar direitinho, aqui se encontra a Rafaela, tá? Quem senta imediatamente à sua frente? Imediatamente à sua frente nós temos o Tiago. Quem senta imediatamente ao seu lado esquerdo? Ao seu lado esquerdo nós temos Pedro. Ao seu lado direito, imediatamente ao seu lado direito, a Lívia. E imediatamente atrás dela nós temos a Karine. Tá, turma? Então, pela representação da planta baixa, né, o que é a planta baixa? É a representação gráfica de uma construção como se ela tivesse vista de cima, tá certo? Então, de acordo com a planta baixa, nós fizemos a localização da Rafaela dentro do espaço da sala de aula. No item B, assinale com um X as afirmações que são verdadeiras. A primeira afirmação diz o seguinte: Paulo senta-se imediatamente à frente de Pedro. Vamos localizar o Paulo. O Paulo está aqui. Ele se senta imediatamente à frente de Pedro. Isso é falso. Na verdade, é o Pedro que se senta imediatamente à frente do Paulo. É o contrário. Lucas senta-se imediatamente à direita de Marcos. Se nós aqui encontrarmos o Marcos dentro da nossa planta baixa, cadê o Marcos? Aqui, tá? Ele diz o seguinte, ó: Lucas senta-se imediatamente à direita de Marcos. Tá aqui o Marcos. À direita nós temos o Lucas. Então, essa afirmação é verdadeira.
Natália senta-se imediatamente à esquerda de Karine. Natália senta-se imediatamente à esquerda de Karine. É o contrário, né, turma? É a Karine que se senta à esquerda de Natália. Então aqui está errado. Aline senta-se imediatamente à direita de Paulo. Aline senta à direita do Paulo imediatamente. Falso. Aline, ela senta imediatamente à esquerda de Paulo. Raul senta-se imediatamente atrás de Vinícius. Aqui o Raul sentando imediatamente atrás do Vinícius. Essa informação é verdadeira. Lívia senta-se imediatamente à esquerda de Beatriz. Lívia se senta imediatamente à esquerda de Beatriz. Está aqui a Beatriz, a Lívia à esquerda. Então essa informação também é verdadeira. Nós podemos fazer aí a localização na planta baixa também de outros componentes dessa sala de aula. 7ª questão. Débora representou em uma malha quadriculada, uma malha toda formada por quadrados, o trajeto percorrido por ela para ir de sua casa até a empresa onde trabalha. Tá aqui a casa da Débora. Ela percorre esse trajeto até a empresa. Descreva com suas palavras o trajeto representado por Débora. Nós podemos ter aí algumas respostas diferentes, mas que estejam corretas. Então, o que nós temos aqui é uma sugestão de resposta. Tá, turma? Não quer dizer que seja a única, tá? Partindo de sua casa, ela percorreu 2 quadras pela rua Margarida, virou à direita, seguindo em frente, aqui, ó, por 3 quadras na rua Rosa Branca, até a Avenida Orquídea. Depois ela virou à esquerda e percorreu 2 quadras e na Avenida Orquídea virou à direita e percorreu 1 quadra na Rua Violeta até a Rua Lírio, chegando, tá aqui a Rua Lírio, ó, chegando à sua empresa, tá? Então essa pode ser uma descrição referente a essa trajetória percorrida aí pela Débora, tá bom? Podemos ter outras descrições diferentes, mas que se encontram corretas. No item B, sabendo que a medida do lado de cada quadradinho da malha corresponde a aproximadamente 120 metros, determine a distância percorrida pela Débora. Ou seja, cada lado desse, na realidade, corresponde a 120 metros. Sendo assim, qual é a distância percorrida pela Débora? Primeiro vamos contar a quantidade de ladinhos, lado dos quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 lados. Cada um mede 120. Então, 8 vezes 120 dá 960 metros. Isso quer dizer que a Débora, da sua casa até a empresa onde trabalha, ela percorre 960 metros. Pertinho de 1 quilômetro, né, pessoal? Porque 1 quilômetro, nesse caso, corresponderia a 1000 metros. Faltou 40 metros aí para ela percorrer 1 quilômetro, tá? 8ª questão. Veja como Renato descreveu o caminho de sua casa até a escola. Saio da minha casa, que fica na esquina da Rua Dourado com a Rua Lambari. Caminho 3 quadras pela Rua Dourado até chegar à Rua Piapara. Viro à direita na Rua Piapara e caminho mais 2 quadras até a Rua Tucunaré.
Viro à esquerda na rua Tucunaré e caminho mais uma quadra até a rua Garopa. Viro à direita na rua Garopa, caminho meia quadra e chego à escola. Desenho no espaço abaixo o mapa indicando a casa de Renato e o caminho que ele faz para chegar à escola onde ele estuda, tá? Bom, se vocês escolherem a casa do Renato aqui, e de novo essa é uma sugestão de resposta, não é a única resposta correta. O trajeto que o Renato vai fazer, na verdade, é o seguinte, né? Saio da minha casa, que fica na esquina da Rua Dourado, com a Rua Lambari. Está aqui a Rua Dourado, está aqui a Rua Lambari. Caminho 3 quadras pela Rua Dourado. Está aqui, ó. 1, 2, 3 quadras. Até chegar à Rua Piapara, que é essa aqui. Viro à direita e caminho mais 2 quadras. 1, 2 quadras. Até a Rua Tucunaré. Depois ele vira à esquerda na Rua Tucunaré, caminha mais uma praça até chegar à Rua Garopa. Vira à direita e chega à escola, tá bom? Então essa é uma sugestão de resposta. As respostas irão mudar de acordo com a localização das ruas que vocês colocarem aí no mapa, tá bom, sexto ano? Então, essa foi a nossa correção. Deixo aqui um abraço para vocês. Espero ver todos no nosso plantão na sexta-feira. Afinal de contas, a participação de vocês contam para a média de atividades, tá bom, turma? Um abraço para vocês e até sexta-feira.